Iniciamos o nosso Empreende Mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como as micro e pequenas empresas devem se preparar aí, para o impacto da reforma tributária na sua gestão financeira. Hoje aqui na companhia do Juliano. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. E é sempre uma satisfação estar aqui. Vamos à primeira interação de hoje. Primeira pergunta. Como microempreendedor gostaria de saber se a reforma tributária terá algum impacto na minha gestão financeira? Na verdade, a reforma financeira, ela vai trazer um impacto para todos nós, independente de empresa ou pessoa física, né? Ela vai mudar a relação de consumo. E o propósito é esse, tributar em cima do que você consumir. O micro e pequeno empreendedor, consequentemente, ele vai ter que ter um preparo maior, principalmente quando nós falamos, de clientes. Se ele for uma empresa que vende para outra empresa, tá? Esse impacto vai ser grande, até porque essa empresa que consome o produto ou serviço dele vai querer se creditar. E dependendo do regime tributário que ele escolher, se for um regime especial, por exemplo, o Simples Nacional, tá? Ele vai ter, para ceder o crédito para essa empresa, ele vai ter que optar por um regime híbrido, né? E na hora dele optar, consequentemente, vai mudar toda a sistemática de custo dele, né? O preço dele pode ficar muito mais caro, ele perder competitividade. E se ele não optar e permanecer, consequentemente, esse cliente dele que consome o produto ou o serviço, vai querer desconto. Então, para ele ter essa sistemática sob controle, ele vai ter que ter uma gestão financeira na ponta do lápis. Senão ele não consegue sobreviver, ele perde competitividade. Perfeito. Vamos a mais uma interação. Próxima questão. Com a reforma tributária, eu terei que mudar a minha forma de calcular o meu preço de venda, mesmo sendo microempreendedor? Na verdade, a fórmula, mesmo quando a gente fala a fórmula, é o mecanismo de cálculo. Esse não vai mudar. Hoje, para calcular corretamente um preço, a gente faz o markup. E para que eu faça o markup, que é o índice técnico, que a gente utiliza para formar o preço, eu preciso ter todos os meus gastos tabulados. Através de um planejamento orçamentário, saber meus gastos fixos, variáveis. Tá? O que vai mudar é ele entender realmente, diante do novo cenário, se aquela margem que ele estava praticando vai suportar o que o mercado vai pedir. Ou seja, ele trabalha hoje com uma margem bruta, exemplo, 40%, 50%, 60%, tá? Diante do que ele vai ter que oferecer para o mercado em função dos novas formas de apuração, se aquilo lá vai suportar. Então, a forma de calcular não. Mas entender de forma precisa se a margem que ele está praticando vai suportar, sem dúvida nenhuma, ele vai ter que mudar esse raciocínio. Exatamente. Mais uma interação. Próxima pergunta. Qual seria o maior impacto financeiro que a reforma tributária traria na minha microempresa? Impacto financeiro. Impacto financeiro é incontestável, né? É o caixa. Até porque a partir do momento que você for pagar lá uma nota fiscal, automaticamente o governo vai pegar a fatia dele. Isso dá um impacto no caixa. E eu acho que essa é a grande diferença, porque antes a gente pagava os impostos depois, agora você paga no ato. Esse é o grande... A gente tinha esse lapso de tempo, Eu trabalhava um pouco com esse governo. Automaticamente eu não vou ter mais isso. Então, eu tenho que pensar no meu caixa, eu tenho que ter minhas finanças bem estruturadas para que eu possa calcular o meu capital de giro, que é a poupança que a empresa tem que ter. Então, assim, eu tenho que padronizar toda uma gestão para, periodicamente, eu rever e analisar esses parâmetros. Muito bom. Mais uma interação. Próxima pergunta. Como devo estruturar minha área financeira para me preparar para as mudanças de 2026? Na verdade, a gente já tinha que estar bem preparado, dominando os indicadores. Mas o que eu aconselho? Não fez, tá? Não é hora de apavorar. Eu iniciaria com um planejamento orçamentário. Tá? O que é o planejamento orçamentário? Falando num linguajar mais claro, mais popular. Eu realmente identificar o quanto eu estou gastando
de cada despesa, tendo cada gasto. Então, energia, qual que é o meu gasto com energia? Qual que é o meu gasto com a folha de pagamento? Qual é o gasto com a alimentação, combustível? Isso de uma forma precisa, tá? Para que realmente eu possa identificar quais são todos esses gastos e como eles vão refletir no meu preço de venda, como que eles vão refletir no meu fluxo de caixa, como que eles vão refletir no meu capital de giro e, consequentemente. Perfeito. E é interessante também conversar com quem você interage nessas vendas, né? Na compra e venda, etc., porque vai impactar para todo mundo e... Sem dúvida. Você tocou num assunto que eu sempre defendi, né? Que é o compras, né? Nós temos aí uma interpretação que realmente o compras é o coração da empresa, mas o compras hoje, o comprador, além dele ser o coração, ele tem que ser a vida, porque ele tem que entender tecnicamente qual que é o melhor produto, qual que é a margem que me traz de uma forma mais favorável, qual que é o tributo que eu vou pagar na hora de adquirir, qual que é o tributo que esse produto vai gerar na hora da venda, para preservar, vamos falar assim, a gordura da empresa. Tá? Então, o compras hoje, os fornecedores terão que ser muito bem escolhidos, né? Principalmente aquela empresa que trabalha no regime normal, que é o presumido e o real, ela vai ter que rever os seus fornecedores. Aqueles fornecedores que possibilitarem a concessão de crédito, claro que terão vantagem sobre essas empresas. Muito bom. Quinta pergunta de hoje. Vamos à próxima interação. Qual o prazo que ainda tenho para melhorar minha gestão financeira pensando na reforma tributária? O impacto sim, que nós vamos ter é a partir de janeiro, né? Então, teoricamente, a gente teria mais esse ano aqui para tentar, não, se não for tudo, mas boa parte, se reestruturar. Janeiro de 2027 passa a valer a sistemática. Hoje mesmo foi publicado, né, os novos procedimentos, como vai funcionar. Então, o negócio já está rodando. Então, é esse prazo que a gente tem. E essa é uma questão, né? As regulamentações estão saindo todo dia, né? Então tem que ficar inteirado aí dessas novidades. Na verdade, elas estão saindo todos os dias e ela vai até 2033, né? Então, o empresário, de uma maneira geral, ele vai ter que ter esse hábito de acompanhamento. Nós temos aí os escritórios contábeis, nós temos os economistas, administradores, os advogados tributaristas, mas o empresário vai ter que ter um papel, ele vai ter que mudar a cultura dele. Muitas vezes o empresário não gosta de se envolver nisso, mas ele vai ter que aprender. Essa é a realidade. Exatamente. Última pergunta do bloco. Vamos à próxima interação. Sou uma microempresa e atualmente uso software gratuito e planilhas. Terei que investir num software financeiro? Eu aconselho que sim. Tá? Hoje nós temos boas possibilidades, com bons preços acessíveis, né? A planilha, eu costumo até brincar, é o melhor software inventado até hoje, mas ela é limitada. Tá? Hoje a gente precisa de uma dinâmica muito maior, então investir num bom software que traga pelo menos parâmetros básicos de gestão, indicadores, fluxo, capital, DRE, tá? É essencial. Até porque se você pegar hoje os gratuitos, né, que é do governo, ele tem uma instabilidade muito ruim. E como nós vamos ter que ter uma rapidez, tá, muito eficiente, eu aconselho que sim. Nós temos software aí bons de R$200, R$250. Tá? Então, eu acho que hoje o empresário tem que pensar nessa ferramenta. E a ferramenta, quando você compra, né, você tem um feedback, né, de atualização, etc. Quando é a gratuita, você não tem essa segurança. Esse é o grande problema, né? Hoje você pagar uma mensalidade é muito mais vantajoso do que você adquirir. E software, né, é igual contador, é uso, igual celular, é uso. Você não precisa investir num software de grandes marcas aí, tá? Você precisa ter softwares condizentes com a informação que você precisa. Tá? Perfeito. Então dá para ir galgando, né? Exato. E vamos à próxima interação nesse bloco. Próxima pergunta. Sou uma indústria e vendo para outras empresas. Terei impacto em quais pontos financeiros aí com a reforma tributária? Se eu sou uma indústria e vendo para uma outra empresa, o impacto maior é a questão do crédito. Tá? Isso vai depender muito do regime
que ambos estão. Então, imagina que eu sou uma empresa do Simples e vendo para uma empresa do Simples. Automaticamente, essa relação está tranquila, tá? Porque a empresa do Simples não vai acreditar e uma não vai ceder. Se eu sou uma empresa e vendo para uma empresa de lucro real, a lucro real vai querer o crédito. Só que o Simples não vai conseguir se ele não adotar o regime híbrido. E aí que vem o problema, né? Porque dependendo do regime híbrido, né, e dos custos dele, ele não vai conseguir suportar. Então ele tem que pensar mesmo realmente quem são os seus clientes, se ele vai conseguir manter aquele cliente, se aquele cliente é estratégico para ele, se ele não conseguir fazer um regime híbrido, se ele consegue dar desconto para permanecer com aquele cliente. Então o impacto é esse. Tá? E essa é a questão que a gente falava no bloco anterior, né? Entender a logística e conversar com quem se interage, com quem se negocia, porque é isso, né? Eu estou no regime, o fulano foi para outro, Sim. atrapalhou minha venda aqui. Eu acho que a empresa hoje ela tem que olhar tanto a clientela, quem vende e quem se relaciona com a empresa, né? Ele tem que pensar quem que é a clientela dele e quem são os fornecedores. Porque é uma balança agora, ó, quanto que eu consigo gerar de crédito, quanto que eu consigo ceder. Tá? A minha relação, principalmente com o meu cliente, é uma de geração de crédito, então ele tem que pensar nisso. Muito bom. Próxima interação, próxima pergunta. Por ser uma empresa pequena e que vende para outras empresas, tem um caixa muito justo. Essa situação poderá ser agravada aí com a reforma? Sem dúvida, vai ser agravada. Tá? O que a gente falou, hoje a sistemática de pagamento de recolhimento do imposto vai mudar, tá? É automático e isso traz uma consequência no caixa. Tá? Então eu tenho que ter muito certo qual que é a minha necessidade de capital de giro, qual que é o meu índice de inadimplência, porque não adianta às vezes eu ter lá um recebível, mas eu tenho uma inadimplência alta. Então essa empresa ela vai ter que buscar os parâmetros, projetar, criar margens de segurança, justamente para ela não entrar numa ciranda de endividamento, né? Ou ela ter que buscar crédito emergencial de uma forma muito cara. Perfeito, perfeito. Porque aí que está, né? Essa questão do crédito emergencial justamente é isso, né? Chegar um momento que eu não tenho como pagar essas taxas, esses impostos, eu travo, né? Sem dúvida. Até porque, assim, ó, se a gente pega hoje uma empresa tradicional, quando eu falo empresa tradicional, são empresas que têm produtos semelhantes, tá? Vamos pensar assim. A margem de lucro dessas empresas, elas vêm diminuindo em função da competitividade. É só a gente pensar quantas lojas de vestuários nós temos no município, quantas farmácias. Isso faz com que o preço caia automaticamente, a sua margem também. Tá? Então, assim, se eu pegar um crédito muito caro, tá? A minha margem já está baixa, eu não consigo sustentar ele. Aí ele vira o quê? Endividamento. Tá? Próxima interação, mais uma pergunta. Quais sugestões você daria para tratarmos aí com os clientes e fornecedores pensando nas mudanças de 2026? Eu acho que o mais importante agora é uma conversa antecipada, uma conversa clara, entender como o outro lado vai agir diante dessa nova sistemática. Ó, você vai precisar do crédito, você vai exigir esse crédito de mim, tá? Nós vamos conseguir achar um meio termo. Eu posso tentar conceder um desconto para eu permanecer nesse mesmo regime. Agora é uma conversa aberta. Tem empresas que já adotaram essa política, já estão comunicando, tá, os seus fornecedores, os seus clientes, justamente para não deixar esse impacto acontecer de imediato. Porque assim, é um mês rodando, a conta vem, né, do imposto, ele corta na hora. Tá? Então, assim, é uma conversa aberta mesmo, tentar se aproximar desses dois elos, cliente e fornecedor. E a gente tem falado muito com você aqui a respeito de consultoria financeira, né? Eu acho que às vezes é até bacana isso, né? Olha, a gente tem um grupo de empresas que atua junto. Vamos tentar fazer o financeiro junto, né? Buscar a mesma consultoria, isso ajuda a alinhar. Sim, sim, foi até pensando nisso, né? Teve num outro programa, eu falei sobre um serviço que nós temos lá na GESCOM, que é o BPO, né? O BPO hoje ele vem como uma tendência, porque é uma forma técnica muito mais barata, em média 40% a 45% mais barato que o custo de um financeiro, tá? E com uma precisão muito maior.
é essa dinâmica que você falou. Traz um novo processo mais inovador, mais eficiente, justamente para tentar suportar. Muito bom. Próxima interação. Vamos a mais uma pergunta. Sou uma pequena indústria. Caso tenha que desistir do Simples, qual o reflexo nos meus gastos mensais? Nossa, é muito, né? Então, vamos supor que eu sofro uma pressão, tá, do meu cliente, fala, eu quero crédito, ou você vai para o híbrido, ou você muda de regime. E essa empresa opte em mudar, tá? Fora toda uma sistemática de gestão que ela vai ter que ter, muito mais exigente, né? Você vai ter que ter pessoas mais capacitadas para executar toda essa parte financeira. Nós temos um impacto direto da folha de pagamento, tá? Enquanto a gente pode falar que o encargo, se eu pensar numa empresa do Simples hoje, tá? Que imagina um funcionário que custa R$1.000. Tá? Estou fazendo uma conta arredondada para vocês entenderem que é mais ou menos isso mesmo. Então, numa empresa do Simples, ele vai custar para a empresa R$1.400, enquanto num regime normal ele vai pular para R$1.700, ou seja, tá? É 40%, 50% a mais. E isso, né, só num processo aí já é muito oneroso, né? Então, tem que se pensar, não pode, já tem que fazer esse planejamento antes de virar o ano mesmo. Exatamente. E é um tipo de planejamento que não depende só da sua empresa, né? Depende do conjunto de interações que você faz. Por isso que o diálogo é fundamental. Não tem como, não adianta você só pegar os seus dados, você não entender o outro lado, né? Conversar com o seu fornecedor, entender qual é o público que você realmente se relaciona, ter na ponta do lápis esses números validados, tá? Alinhado com a contabilidade, né? A contabilidade acho que nunca foi tão essencial como vai ser agora. Então, assim, todos os elos têm que estar se comunicando, se interagindo para o negócio funcionar. Às vezes parece assim, um pouco de pressão, mas não é. Tá? A sistemática mudou e mudou de uma forma radical. Bom demais. Próxima interação, penúltima pergunta de hoje. Não tenho equipe para estruturar o meu financeiro diante das mudanças que irão ocorrer. O que eu posso fazer? Se você não tem equipe, a opção é o que eu disse para vocês agora há pouco, né? Você terceirizar, que é o BPO. Em vez de você ir lá e contratar uma pessoa, correr o risco de errar nessa contratação, porque a pessoa às vezes não tem todo o expertise, ou você não tem um multiplicador dentro da tua empresa, uma pessoa que domina aquilo lá para dar o amparo e formar essa mão de obra, o mais certo é você terceirizar. É você ir lá, pegar a empresa que faz o BPO, tá? Contratar essa empresa e ela faz toda a gestão, análise e os apontamentos mensais para você. Perfeito. E é bacana isso, né? Porque quando a gente fala justamente dessa consultoria, do BPO, etc., você tem uma estrutura que está fazendo isso com diversas empresas. Ou seja, nessa avalanche que a gente tem de informações das mudanças, você está muito mais preparado do que muitas vezes com uma equipe própria. Não, perfeito, é isso mesmo, Luciano. Acompanhar essas mudanças está se tornando cada vez mais impossível, né? Hoje você pega um escritório contábil, uma empresa de consultoria, ela tem várias ferramentas que ela tem que contratar justamente para fazer esse acompanhamento. Então, uma empresa normal, tá? Que o foco dela também é em outras atividades, muito dificilmente, a não ser que ela tenha uma estrutura muito boa, vai conseguir acompanhar. Então, o caminho é esse mesmo, é terceirizar. Muito bom. Última interação. Vamos à última pergunta de hoje. Quais os pontos são relevantes para que eu prepare minha parte financeira pensando em 2026? Eu começaria primeiro com o dever de casa, né, interno da empresa. Reestruturaria toda a minha parte financeira, faria um planejamento orçamentário, faria análise de preço de venda, necessidade de capital de giro, analisaria o meu fluxo de caixa, conversaria com meus fornecedores, os meus clientes, e alinharia toda essa sistemática com o setor contábil, que vai ser um braço fundamental. Sem ele, a empresa não vai conseguir existir. Por quê? Se você não munir a contabilidade de informação, ela não pode fazer nada. Tá? Então, sim, eu montaria a minha estrutura, juntaria com a contabilidade e montaria uma estratégia em comum. Uhum.
E é bacana a gente pensar nisso, né? Como você está falando. A gente ainda tem um fôlegozinho de tempo para fazer isso, mas tem que começar já, porque justamente isso. A gente está falando que a mudança, né? Da cobrança se implementa a partir do ano que vem, mas esse ano a gente tem toda uma questão técnica, né? De adotar sistema, de escolher estrutura, então não pode adiar mais. Não pode adiar. A reforma, de uma certa forma, ela foi feita para os regimes normais, mas eu sempre disse, desde a primeira vez que começou a discutir sobre reforma tributária, eu falei, o impacto vai ser no simples, não vai ser no regime normal, nenhum, porque ele já está acostumado com essa sistemática. Só vai mudar para ele o quê? Vai mudar os benefícios fiscais, vai mudar a forma dele calcular, mas a relação pesada é com o Simples Nacional. Muito bom. Meu irmão, gratidão aqui pela presença, pela participação conosco. A gente espera, né, que essa reforma venha de maneira tranquila, mas como a gente tem dito aqui, para ser tranquila tem que fazer a lição de casa e a gente já espera os próximos programas. Não, isso é verdade. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre muito prazeroso estar aqui, trazendo um pouco de informação e eu sou otimista igual você, tá? Espero que realmente tudo dê certo. Tá? Muito obrigado mais uma vez. E você sabe que você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo do Empreende Mais pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nós ficamos por aqui.